Hello, boys and girls. This is Teacher Leo and the house. E aí, galera do nono ano, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem acomodados aí em casa. Hoje a gente tem muita coisa legal, gente, muita coisa legal mesmo para a gente discutir. Tem muito assunto interessante. Eu tô vou aqui tentar selecionar as páginas para vocês, tá? Para que vocês estudem, porque tem muito assunto aqui realmente fundamental que vocês aprendam, crucial, não só do ponto de vista de teste, de avaliação ou de futuro tipo Enem, mas porque é importante que vocês tenham consciência dessas questões para um dia, quando se tornarem né, profissionais aí, adultos, cuidarem desses temas, que são temas bem importantes. Então, vamos lá. Na verdade, a gente tratou de um assunto aula passada, tá? Então, a gente vai voltar um pouquinho antes desse assunto, que agora eu com um livro aqui, eu estou vendo que esse tema não foi tratado, tá? Ou a gente chegou a falar de imigração, né, de migration, mas a gente não aprofundou, então vou dar uma aprofundadazinha aqui. Vou falar um pouquinho de Síria, né? Vou falar aqui de refugiados, depois vou falar da questão da Síria em especial, e depois a gente vai pular. A gente vai falar de globalização, tá? E o Império Britânico em 1920. E a gente também vai falar do Arab Spring, né? A gente chama isso de Primavera Árabe. Foi uma época de uma grande revolução lá no mundo árabe, lá no Oriente Médio, no mundo muçulmano, e a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, não vamos perder tempo não. Então vamos lá, vamos trabalhar rapidamente o que é o conceito de migração humana, e aí, antes de qualquer coisa, caderno, né? Um caderno específico para a disciplina Geography, e anotar, tá? Lembrem-se que o material da gente, quem produz é a gente, tá? Então, Human Migration, né? Migração humana, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre migração humana. Human migration involves the movement of people from one place to another with intentions of settling permanently or temporarily at the new location, geographic region, ok? Então, a migração humana é quando há intenção, né? As pessoas querem se mover de um lugar para outro, quer seja de maneira temporária, quer seja de maneira permanente. E aqui no livro de vocês tem falando, né, que tem a periódica, que inclusive é aquela que os migrantes eles vão e voltam, tem a definitiva, né? Tá? Então tem vários formatos, né? Mas existem várias razões, tá, para essa migração. E a gente vai ver aqui quais são. Bom, aí vamos ver as formas, né? Existem quatro grandes formas de migração, tá? Então a gente tem aqui, ó, invasion, que é invasão, isso é uma forma de migração, né? Um povo invade e naturalmente vem pessoas dos invasores, né? A gente tem conquest, também, que é a conquista, né, através da subjugação militar, e tem a colonização, colonization, né, que aí é uma forma mais pacífica, mas não quer dizer que não seja ruim, danosa, tá? And emigration and immigration, tá? A emigração, né, emigrante é a pessoa que sai do seu lugar e vai para outro lugar. Imigrante é aquele que vem, tá certo? Ok? Então, é mais ou menos por aí. So, depending on the goal and the reason, can be divided into three categories: migrants, refugees, asylum seekers. Então, tem três tipos aqui também, eu acho que é importante, tá? A gente vê uma por uma, né? Tem migrants, são migrantes, não, né? Então,
Migrantes seriam mais ou menos pessoas que vão por razões diversas, questões econômicas, ou uma questão de emprego, ou o que quer que seja. Refugees, então migrants, migrantes, refugees, refugiados, tá? Então, ó, refugees, né? É uma pessoa que ela meio que foge. Ela foge do lugar dela, né? Ela realmente está numa situação periclitante, né? Às vezes até questão de vida ou morte, e aí ela sai do lugar dela para ir em busca de outro lugar. E a gente tem também asylum seekers, né? Que são aqueles que vão em busca de asilo. Asylum seeker seria o equivalente à pessoa que está indo em busca de asilo, ok? Então, é uma pessoa que vai para outro país, mas o seeker é de buscar, está em busca de algo. Então, ela tem aquele status de asilo, mas não é nada definido. Ela pode, de repente, ser forçada a retornar. Tá certo? Bom, então a gente vai ficar por aqui no que tange a questão da migração humana, tá? E a gente vem aqui agora falar um pouquinho de refugee, né? Refugee é refugiado. Anotem aí o que é que significa refugee, tá? Então, is a displaced person who has been forced to cross national boundaries and who cannot return home safely. Então, isso é o que é um refugiado. Aí está um exemplo, aí mostra um exemplo aí, parece muito ser aí pessoas fugindo, né? Isso aconteceu muito na Itália, as pessoas fugindo ali, e a gente vai falar daqui a pouco sobre a Primavera Árabe, né? Então, aqueles países árabes ali, Oriente Médio, no norte ali da África, tá? Muita gente começou a fugir exatamente no período aí da Primavera Árabe e depois, porque muita gente depois passou a ser perseguida durante a Primavera Árabe, aconteceu já uma migração enorme. A questão da Síria, também a Síria é um caso em especial, a gente vai ver isso daqui, e logo depois, porque aí as perseguições continuaram. Tá certo? Então, parece... E a Itália foi um dos países assim da Europa que mais sofreu, porque a Itália é praticamente a porta ali da União Europeia, daqueles países, né, do oeste, né, do oeste, dos países ricos dali da região do oeste europeu. Então, a Itália realmente foi quem recebeu uma montanha de pessoas e aí outros países dividiram, né, mas quem recebeu realmente a pancada forte foi a Itália. Tá? Então, vamos lá. Etymology, definition. Tá? Então, esse processo é um processo mais recente, mas é um processo que desde que tempo é tempo acontece, aconteceu muito durante a Segunda Guerra, inclusive o Brasil recebeu muitos refugiados, né, alemães, italianos, ucranianos, japoneses, tá? Chineses, coreanos. Então, assim, o Brasil também tem uma tradição forte de receber refugiados, tá? All right. Então, a relação à questão de refugiados, that's it. Vamos aqui falar um pouquinho sobre a Primavera Árabe, que isso aqui é muito importante. Isso daqui, né, não é nem história, ainda é geografia, porque é algo tão recente, né? Algo que aconteceu em 2011, tá certo? 2010, meados de 2010 para 2011. Ok? Então, the Arab Spring, né? Arab Spring, Primavera Árabe, anotem isso daí, tá? Was a series of anti-government protests, uprising, and armed rebellions that spread across much of the Arab world in the early 2010s. It begins in response to oppressive regimes and a low standard of living, starting protests in Tunisia. Tá? Tunísia, que fica ali no norte da África. Então, o Arab Spring, a Primavera Árabe, foi uma série de protestos, né, ali no mundo árabe, né? Então, começou na Tunísia, mas depois saiu se espalhando, né? Saiu se espalhando por vários outros países, tá certo? Inclusive a Líbia, que fica ali vizinha da Tunísia, né?
Então, o que é que acontece? O Egito, tá? Aconteceu aqui os países. The protest spread in 5 other countries: Libya, Egypt, Yemen, Syria and Bahrain. Não sei como é que pronuncia isso daqui, não. Tá? Então, esses 5 países. Quais eram as características desses países? Sistema totalitário, né? Um sistema em que tinha um rei ou tinha alguém que dominava durante muito tempo no poder, padrão de vida muito baixo das pessoas, ou seja, quem está no poder se aproveitando, né, da riqueza do país, tirando proveito e tchau para o resto. Que mais? E falta do processo democrático, né, naturalmente, e também o fato de ser autocrático, né, de ser ditador, né, de impedir a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação. Então, todas essas características desses países. A Líbia, por exemplo, né, a Líbia foi um dos casos em que a maioria desses países se chegou a um acordo, né, os Estados Unidos, os países europeus estavam de olho ali, né, mas a Líbia foi um dos casos que não houve acordo, realmente entraram lá e mataram o Muammar Gaddafi, que era aqui é uma foto dele novo, ele está bem mais velho, quer dizer, hoje não, né, porque ele já morreu, mas mataram ele, mas era mais gordo, barbudo. Aqui tem a imagem dele novo, tá? Então, esses daqui foram que realmente sentiram a pancada aí da Primavera Árabe, tá certo? No entanto, outros países também houveram protestos, como Marrocos, como Iraque, como Algéria, como Khuzestan iraniano, Lebanon, que é o Líbano, Jordan, que é a Jordânia, Kuwait e Oman. E ainda no Sudão, também, que é um país que está devastado, infelizmente, nos momentos. Outros protestos aconteceram, né, nesse país, sabendo que existia de Djibouti, Mauritânia, Palestina e Arábia Saudita, certo? Vamos lá. Então, people bring down the important external factors. Então, o que foi que isso daqui é uma coisa interessante, né? Aqui, pessoal, 2010 é o surgimento das redes sociais. O que fez com que essa Primavera Árabe acontecesse, esses protestos acontecessem, foi exatamente as redes sociais. Inclusive protestos aconteceram na capital lá do Irã, que é Teherã, né? O Irã, não sei se vocês sabem disso, mas o Irã é um país rico, é um país forte, é um país pujante, tem uma democracia, tem uma classe média consolidada ali em Teherã, tá? Então, assim, houve protestos e eu lembro bem claramente do governo na época desligar o Twitter, que as pessoas tweetando o tempo todo, estava havendo um massacre lá, a polícia chegava a massacrar, as pessoas filmavam e postavam no Twitter, né? E o governo, cancelou o Twitter, e teve gente que ainda conseguiu ficar alimentando o Twitter através da Dark Web, né? Lá da Dark Web, né? Entravam e postavam, filmavam, passavam para eles, filmavam, mas assim, estavam correndo risco, porque o governo poderia chegar lá e matar essas pessoas, né? Então, baniu, né? Baniu por aquele período, não só o Twitter, mas o Facebook também, né? O governo iraniano culpou o Facebook, né? Facebook, Twitter, as redes sociais de estarem instigando, dizendo que estavam incentivando isso, né? Mas a verdade é que as pessoas estavam apenas mostrando o que estava ali, mostrando o que estava acontecendo. Ninguém inventou, ninguém criou um vídeo do nada, né? Bom, depois de todos esses acontecimentos, depois de uma massa gigantesca de pessoas indo para o mundo ocidental em busca de refúgio, né? Depois continuou por alguns anos, ainda continuou realmente uma crise mundial, né? Porque as pessoas continuaram fugindo. Meio que se acalmou, se ajustou. Na Líbia matou o Gaddafi, no Egito se fez um acordo, saiu
o presidente que estava há muito tempo, ele foi esperto, ele saiu logo, e já entrou outro, mas também não é muito boa coisa. No Iêmen, problema sério agora, né, de fome, pessoal lá passando fome. E na Síria, tá? A Síria, desculpa, eu falei errado. Muammar Gaddafi. Não, é Omar Gaddafi. Não, was a eu acho que era Omar Gaddafi, eu conhecia como Omar Gaddafi. Eu acho que não é esse, não. Cadê fotos de imagem dele? Gaddafi é ele mesmo. É ele mesmo, ele tá barbudo, não. Bom, de qualquer forma, é Gaddafi. E aí, né, vem a questão da Síria. Por quê? Porque todos os outros meio que se ajustaram, uns via forceps, a força, outros não. Mas a Síria, o imperador, né, como é que chama o nome dele? O presidente, né, o rei, sei lá, o nome dele, deixa eu procurar aqui, esqueci o nome dele agora. War in Syria. Vamos lá, Syrian Civil War. Criou-se uma Bashar al-Assad, né? Criou-se uma guerra civil na Síria, tá? Então, logo depois disso, a Síria houve esse embate, esse combate, o Bashar al-Assad, ele realmente massacrou, né? Criou-se um exército paralelo, paramilitares, né? Os Estados Unidos cometeram um erro, tá? Os Estados Unidos cometeram um erro porque começaram a dar armas a esses militares, mas Bashar al-Assad, com a ajuda dos russos, segurou. E aí o que é que aconteceu? Uma carnificina na Síria, e aí uma migração gigantesca, né? Porque você tem pessoas ali que estão no meio daquela guerra, daquela mortalidade, de bomba de um lado e bomba do outro, e dizendo assim, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu não sou guerreiro, não sou exército, não sou nada, e estou aqui no meio e bala passando para um lado para o outro. Então, uma massa gigantesca de sírios foram para o Ocidente, foram em busca de uma vida melhor, porque senão eles iam morrer. E aí tem imagens horríveis, gente. Tem imagens horríveis mesmo, com criança morrendo, né? Tem até um prêmio, um fotógrafo ganhou um prêmio porque ele vai tirar uma foto da criança e a criança levanta as mãos, achando que aquela máquina fotográfica era uma arma, né? Então, realmente é algo que a foto assim, é bem chocante por conta disso. A inocência, a criancinha pequenininha de 4, 5 anos, então a inocência, você vê a inocência na cara dela assim, com ela as mãos levantadas, né? Então, coisa horrível. Então, Syrian Civil War, né? The unrest in Syria began 15 de março de 2011, né? Ali, exatamente, no calor da primavera árabe, tá? E aí continua. Government escalated a conflict after protests calling for Assad removal. E aí as pessoas pedem a saída de Bashar al-Assad, como pediram dos outros, mas ele se nega e ele violentamente ele acaba com isso de maneira bastante violenta, né? Inclusive até usando armas químicas e biológicas contra a própria população, em lugares de população, de pessoas, gente. A coisa estava feia a esse ponto, tá certo? Essas áreas, elas são bem conflitantes. Talvez você se pergunte, por que naquela região do Oriente Médio tem tanta confusão, tem tanta, né? Porque, na verdade, são vários povos convivendo no mesmo país, às vezes, no mesmo... Então, você tem várias tribos, né? Vários povos. Então, você tem ali, por exemplo, na Síria, você tem os Sunni, né? Tem os Sunni, tá certo? Que são islâmicos, são muçulmanos, tá certo? E você tem outros grupos também,
Então, tem um salaf jihadist, né? Que aqui é esse pessoal bem aquele jihadist, é um tipo de muçulmano que pessoal homem-bomba, né? São aqueles homens-bombas, né? Que eles chamam de jihadist, que vem de jihad, né? Jihad vem de guerra, né? Guerra contra os muçulmanos, então eles encaram isso como se fosse uma guerra. Então, a coisa bem feia nesse sentido, tá certo? Então, é mais ou menos por aí. É importante que vocês saibam da existência disso daí, que a Síria até hoje vive uma situação crítica, que até hoje ela vive uma guerra civil e que é um desastre maior do mundo lá na Síria, tá? Bom, mudando aqui rapidamente para a gente falar aqui de globalização, a gente não vai aqui falar muito de globalização, tá? Mas globalization, né, que é globalização, pode ser escrita com Z, americano, ou com S, aí no caso, no estilo mais inglês. O que é a globalização, gente? É basicamente um processo de it's the process of interaction and integration among people, companies, government worldwide. Ok? Então, a globalização é exatamente esse processo de interação e integração entre as pessoas, entre as empresas e os governos ao redor do mundo. Então, é aquela história de empresas irem em busca de outros mercados, tá? E também dessa interação, a interação cultural, interação tecnológica, interação de várias formas. A integração seria mais ou menos a integração entre os povos. Se debatia muito sobre a globalização na época que eu tenho a idade de vocês, mais ou menos, lá nos anos 90, né? Se a globalização era bom, era ruim para o Brasil, para países em desenvolvimento como o Brasil. Hoje em dia não se fala tanto a respeito disso, assim, se tem a globalização como um fato, como algo que aconteceu, algo que não tem mais volta, independente se é bom ou se é ruim, já era, já existe, já acontece. A verdade é que em alguns aspectos é bom, em outros aspectos é ruim, tá certo? Como é que é bom? Tá certo? É bom porque a gente tem acesso a novos produtos, a gente tem acesso a novas tecnologias, a gente tem acesso à cultura de outros países, tá certo? A gente tem acesso a um bocado de coisa que antigamente não se tinha, tá certo? Então, hoje a gente usa um smartphone que se usa nos Estados Unidos. A gente tem acesso à internet, tem acesso às coisas que se tem na Europa, nos países desenvolvidos. Na minha época, por exemplo, gente, assim, um equipamento quando era lançado lá, a gente esperava aqui em torno de um ano, e assim, na minha época já estava acelerado, já era um ano, e assim, chegava caríssimo, e depois de alguns anos que ficava assim um preço acessível para a classe média, assim, né? Mas com a globalização, lança um iPhone lá, aqui já tem, alguém pode dizer assim, mas o iPhone é caríssimo, o iPhone talvez foi um mau exemplo, mas existem produtos que são lançados lá, o preço é o mesmo, na verdade, gente. O problema é que a nossa moeda é que não vale nada. Mas um iPhone lá lançado por $1.000, aqui ele vai custar quase R$6.000. Não é por nada, não. É porque o dólar tá caro, o real tá uma porcaria. Não é o dólar que tá caro, é o real que tá um preço horrível, tá? Foi o real que desvalorizou, não o dólar que valorizou. Então, essa é a coisa boa. Qual é a coisa ruim? É que também as empresas que têm muito mais acesso à tecnologia, muito mais acesso a dinheiro mais barato, né, recurso a bancos, a pegar empréstimo para poder investir, para poder chegar com força, produtividade alta, né, comparada com a nossa, porque o nível educacional das pessoas é maior, a tecnologia é maior, então chegam aqui e devastam as empresas, né? Então você tem hoje várias empresas aqui que realmente dominam o mercado, que são empresas internacionais. A verdade é que no começo isso aconteceu, mas o próprio mercado interno foi crescendo depois aí no período aí começo dos anos 2000, o mercado interno foi crescendo a tal ponto que hoje em dia é espaço para eles e é espaço para o local também. Algum caso ou outro aí vai ter um certo domínio internacional aí de empresas internacionais. Mas na maior parte aí, né, por exemplo, se falava muito, por exemplo, a McDonald's, quando a McDonald's chegar aqui vai quebrar,
todos os restaurantes, acabou não acontecendo isso. Né? Algumas indústrias realmente sofreram um impacto grande. Por exemplo, a indústria têxtil praticamente desapareceu do Brasil, nos anos 90, começo de 2000, e depois retornou agora. Então, hoje a gente tem polos, né, ao redor do Brasil, tá certo? Que sobrevivem. Por exemplo, a gente tem um polo aqui de Santa Cruz Capibaribe, tem um polo lá na região de São Paulo, ali a 25 de março, Caruaru, né? Caruaru, Santa Cruz. Então, a gente tem, parece que tem no Ceará, tem, não sei o que, tem polos ao redor do Brasil que sobreviveram à concorrência desleal, né? Hoje em dia já não é mais Estados Unidos, quando começou esse processo era Estados Unidos, agora a China que é o grande vilão da história. Então, outras indústrias, a maioria sobreviveu, por exemplo, a indústria de supermercado, né, grandes como o Walmart entrou aqui, o Walmart entrou até bem depois, mas aí acabaram sobrevivendo. Hoje em dia ainda existem os mercadinhos, ainda existem os mercados locais. Então, é mais ou menos por aí. Mas a indústria, né, a gente nunca teve uma indústria realmente, uma indústria nacional, né, uma indústria, como é que se diz, de veículos, né, nacional, então acabou ficando na mesma, tá? Mais ou menos por aí. Para finalizar a nossa aula, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, algum conteúdo interessante, porque globalização realmente é muito interessante. Se vocês quiserem que eu fale mais a respeito de globalização, vocês me falam lá no Class App, tá? E a gente não vai se aprofundar tanto. Mas a gente vai falar um pouquinho aqui para finalizar do Império Britânico em 1920, porque tem aqui falando a respeito do Império Britânico em 1920. Então, The British Empire. Anotem aqui, The British Empire, o Império Britânico, tá? Em 1920, né? Aqui a imagem é até bonita, né? Então, ó, General History, aqui é um mapa. Vamos dar uma olhada aqui nesse mapa, né, do que era o Império Britânico em 1920. Ó. Então, olha o tamanho do Império Britânico. O Canadá, e só o Canadá e a Austrália, só o Canadá, Austrália e Índia, tá? Olha só o tamanho. Além disso, todos esses países aqui, ó, da África do Sul, aqui pelo meio aqui da África, ainda tem esses pedacinhos aqui, ainda tem essa região aqui no Oriente Médio, aqui e aqui na América Central, várias ilhas e a Guiana, né? A Guiana inglesa. Tem a Guiana, a gente chama Guiana, e Guiana francesa, né? A gente não tem o hábito de chamar Guiana inglesa, mas ela é também Guiana inglesa, porque ela é uma colônia. Eu acho que ainda ela é uma colônia do Império Britânico, tá bom? Então, para você ver como é recente, né, pessoal? Países como Austrália, Canadá e Índia, e esses países também da África, até pouco tempo atrás, ou seja, até 100 anos atrás, exatamente, né, praticamente, ainda eram parte do Império Britânico, tá bom? Então, é mais ou menos por aí. Por quê? Só para finalizar, por que é que o Império Britânico se transformou no que se transformou? Por conta, primeiro, era uma ilha, né? O Império Britânico era uma ilha, então ela teve a oportunidade de se proteger um pouquinho melhor do domínio romano. Quando os romanos chegaram lá, ela já era, digamos assim, já tinha uma certa proteção, tá certo? Ela já tinha um exército forte. Pelo fato também de ser uma ilha, ela investiu pesado em exército naval, né, no naval, na marinha dela, né, então ela tem uma tecnologia incrível, e por essa razão ela começou a explorar. Ela usava essa marinha para guerrear, mas teve um momento que as coisas se acalmaram, e aí ela disse, vamos usar para explorar. E aí foi quando ela começou a explorar e sair descobrindo. Descobriu a Austrália, chegou na Índia, né? Os portugueses, quando saíram, já sabiam, portugueses e espanhóis já sabiam da existência das Índias, saíram daqui tentando pegar, ainda achando que não sabiam da existência da América, então eles já tinham a consciência de que a Terra era redonda e disse assim, então vamos dar uma volta, ao invés de fazer esse arrodeio aqui, se eu não me engano, eles chegaram à conclusão que era mais fácil dar a volta ao mundo e iam chegar lá na Índia.
e aí bateram aqui nas Américas, tá? Por isso que o índio da gente, o nativo, é chamado de índio, porque eles achavam que eram indianos, tá? E aí também aí eles saem em busca da Índia e descobrem Canadá. Na hora de vir para o lado de cá, eles aqui era frio, acho que aqui tem uma correnteza grande, tem uma corrente perigosa, mas eles vêm aqui e descobrem esses países. Esses daqui provavelmente invadiram, né? A Nigéria, Serra Leoa, esses países. E nesse percurso aqui, eles, além de acharem a Índia, ainda dão de cara com a Austrália, tá certo? E Nova Zelândia também. Aí descobrem países como Nova Guiné, descobrem países como Singapura e por aí vai, tá? É mais ou menos por aí, gente, tá? Mais ou menos por aí. Because of motives, enemy probably disagree. Ok? E eles criaram essa política, né? Depois perceberam e disseram, opa, peraí, tem muito lugar para ser descoberto, vamos correr atrás de descobrir lugar, porque geralmente onde a gente chega tem muita riqueza para ser explorada. E hoje a gente entende por que é que a Inglaterra é tão poderosa, né? A gente agora começa a entender, né? All right, boys and girls. Qualquer dúvida, aqui, ó, todos os países faziam parte, ó. Inclusive, os Estados Unidos já não era mais, mas os Estados Unidos foi colônia inglesa, tá? Mas olha a quantidade de países. Isso há 100 anos, até 100 anos atrás. Isso daí não é 500 anos atrás, tá bom? Então, boys and girls, é mais ou menos por aí. Desejo a todos aí um ótimo fim de semana. Lá no Class App vai estar aparecendo lá o aviso, e como homework, vou botar no Class App também, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa sobre uma colônia britânica. Entrem aí, procurem na internet uma colônia britânica para fazer um parágrafozinho de informação. Procurem a informação assim que você acha que ninguém vai saber, tá certo? E aí, essa tarefa de casa, postem no Class App para gente. Tá bom, boys and girls? Então, com isso, o Teacher Leo vai ficando por aqui e desejando a todos um excelente fim de semana, mas antes, aula e homework, ok? Goodbye.